Boa tarde, bem-vindos ao nosso tempo de instrução, de aprendizado, de reflexão, de direção que nós encontramos na Palavra de Deus. Nós vimos ontem na nossa terceira aula do nosso Instituto de Capacitação Vida. Nós estamos com a nossa escola de nivelamento. E nós estudamos ontem sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, como a Bíblia é formada, o que é o Novo Testamento, o que é o Antigo Testamento. E uma das coisas que nós vimos lá é que toda palavra de Deus ela é inspirada e ela é útil, ou seja, ela tem uma utilidade para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos conduzir no caminho da justiça, Então, esses momentos que nós temos aqui de segunda a sexta são momentos de instrução, de correção. Grande Paulinho, você me abandonou, Paulinho. São momentos de instrução, momentos que vão nos ajudar a corrigir a nossa rota em alguma área da nossa vida, que vão nos ajudar a alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, ontem tivemos mais uma aula do nosso Instituto. Mais uma vez tivemos ali uma frequência altíssima, Estamos conseguindo manter a nossa frequência da primeira aula, que foram quase 1000 pessoas numa segunda-feira para estudar a Bíblia. E eu quero, você que não tem participado do Instituto, gente, não fica de fora, sabe? Não fica de fora, porque a Bíblia é a base de tudo, é a base da nossa fé, da nossa força, do nosso ânimo. Como a gente viu ontem, o texto que nós lemos ontem, que a perseverança e o bom ânimo vem de onde? Provém das Escrituras. Se você não for alguém que estuda, sabe, que se aprofunda, que mergulha nas Escrituras, você vai ser alguém que não vai ter força para perseverar, você não vai ter ânimo para permanecer diante das adversidades. Então foi uma aula incrível, Essas aulas não ficam disponíveis no canal, no YouTube. Essas aulas, quem não consegue assistir ao vivo precisa entrar em contato com a nossa rede de crescimento para justificar. Então é um negócio sério, é aula, é escola. Então escola tem frequência, tem todo final de aula, tem perguntas que precisam ser respondidas para que no final a gente possa saber do seu nível de absorção do conhecimento, para a gente poder crescer e avançar. A gente se preocupa muito em crescer, expandir. A nossa igreja tem crescido muito, graças a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, mas nós também precisamos nos preocupar com a qualidade de vida cristã. Nós vimos ontem que a Bíblia ela revela o caráter de Deus para nós. A Bíblia ela revela o nível de comportamento, de atitude que nós como cristãos devemos ter. Ela é o nosso padrão de vida, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, se você é cristão, você precisa entender que você não pode viver uma vida que contraria aquilo que está na palavra, porque senão as consequências vão vir, Então, boa tarde, você que já está conosco. Compartilhe agora com o máximo de pessoas possível aí, compartilha com teus amigos, compartilha com teus contatos do Instagram, esta live. Olha só aí, o Elenilson e a Márcia aí da Fina Acre e da Cauane Cel, estão aí em Goiânia, estão no Uber em Goiânia, mas estão acompanhando, tá vendo? Olha só. Então, você pode nos acompanhar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, todos de segunda a sexta-feira, de meio-dia e meia no horário do Acre, até às 13 horas, lembrando que aqui no Acre nós estamos 2 horas a menos com relação ao horário de Brasília. Então, para você que é de fora do Acre, o horário seria das 14h30 às 15 horas. Aqui no Acre é das 12h30 às 13 horas, nós temos esse tempo de reflexão da palavra. Nathalie está aí com a gente, Montes e Lima Engenharia, falou que foi uma ótima aula ontem. William Mota, Vânia Balugani está conosco, pastor Paulo Vereza, que é o pastor Paulinho lá de Orlando, da igreja da Bethel Assembly, uma igreja que nós temos mentoreado, muita gente aí já conectado. Vá
compartilhando com outras pessoas aí, né? Pastor Dani Lopes, Jonathan Mota, Donátila, Ayrton, pastora Maria Rocha, que é lá da CB Vida Eldorado. Inclusive, domingo, 17 horas, nós vamos estar no CB Vida Eldorado, num café da tarde, com toda a igreja, para termos um tempo de alinhamento, de planejamento, de sonharmos com coisas maiores ainda para o CB Vida Eldorado. Estaremos lá com os pastores Edivaldo e a pastora Maria e toda a igreja para a gente tomar um café da tarde juntos. Em seguida eu vou para a sede, ministro na sede, no culto da noite, né? O Ítalo Ferreira está aí com a gente, Tayana, Carol Goste, Adriano também está conosco. Olha só, o pessoal está chegando aí. Tomás, muito boa aula, a Bíblia é apaixonante, é verdade. O Marcelos, Dani Monte está conosco, Edeilton, não dá para citar todos, né, gente? Então a gente vai conectando aqui, né, e falando aqueles que a gente consegue identificar aqui, que aparece pra gente. Outros vão passando aí. Dona Kika Bugoshi, Ellen Ramos, Júnior Soriano, Leonardo Catunda tá com a gente também aí, Rose Lacerda. Ok. Certo, gente? Você já mandou aí, já compartilhou. Quero lembrar você que quinta-feira é dia de Passo de Fé. Você que ainda não foi num Passo de Fé, não perde, não deixa de ir. Nós temos um culto às 18h30 e temos um outro culto às 20 horas. Escolhe um dos dois horários, vem estar com a gente. Vai ser incrível. No próximo sábado nós vamos ter o culto Kids. Aliás, vai ser um Play nas Férias, né? Que é uma atividade do Kids. Coloca teu filho, eu vou estar lá ministrando para ele sobre o tema Atletas de Cristo. Então vai ser muito top, tem muita coisa boa acontecendo aí. Tony Santos está conosco lá de Jundiaí, né? O Tony que converteu aqui na CB Vida, foi embora para Jundiaí, mas continua nos acompanhando, continua acompanhando nossos cultos, né? A Cristina Oliveira também está aí. Eu acho que a Cristina agora está lá no Defesa Civil, né, Cristina? Você viu lá, fizemos o piso da Defesa Civil, né? O pessoal, nós, quando eu digo nós, é a igreja local lá, né, gente? Eles lá, já com os recursos e as entradas de lá, fizeram o piso, a sede ajuda também, de alguma maneira, fizeram o altar, né? Então, a CB Vida Defesa Civil está vivendo um momento muito novo aí, né? Então, olha só, a Márcia Araújo, lá de Goiânia, acompanhando a gente aí, ok? Socorrinha, Tâmara, vamos embora, vamos para cima, vamos refletir sobre o que a gente tem para refletir hoje. Lucas capítulo 2, versículo 19, é o que eu quero refletir com você hoje, diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Agora a gente vai mergulhar nesse texto, tá? Gente, quando o texto diz que Maria, ela guardava todas estas palavras, e que palavras eram essas? Palavras que ela recebia da parte de Deus. Então, se o texto diz que ela guardava, é porque ela tinha adquirido, concorda comigo? Você só pode guardar aquilo que você tem. Você só consegue guardar aquilo que você tem. Você não vai conseguir guardar aquilo que você não tem. Então, para que Maria pudesse guardar no coração todas as palavras, ela primeiro adquiria essas palavras. Então, para que você possa, a Bíblia vai dizer o seguinte, o salmista vai dizer: guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, para eu poder ter a palavra no meu coração, para eu poder guardar, para eu poder esconder a palavra no meu coração, eu preciso aprender, eu preciso adquirir. E para eu aprender, para eu adquirir, para eu receber essas palavras, eu preciso buscar.
Porque Deus já fez a parte dele e Deus já deixou, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, Deus já deixou aqui, ó, tudo que eu e você precisamos para a gente viver uma vida abundante, né? Uma vida de vitória, uma vida de conquistas em meio às lutas, em meio às adversidades, mas uma vida de vitória e de conquista, uma vida abundante. Deus já deixou na Bíblia tudo que eu e você precisamos. Agora, para que a gente possa ter essas palavras no nosso coração, para que a gente possa guardar, a gente precisa buscar. E é por isso que eu estou falando sobre a importância do Instituto de Capacitação, né? A nossa escola de nivelamento, que a gente está estudando a Bíblia desde a base, desde como se a gente tivesse convertido ontem. Nós estamos pegando da base da fé cristã e indo até a base da liderança. Então, a importância de você aprender, de você ouvir a palavra, de você estar nos cultos, a importância de você estar num GC, onde também é ensinado a palavra, a importância de você ser discipulado, onde também é compartilhado a palavra. Então, a Maria, ela guardava porque ela tinha. Então, a primeira pergunta para você hoje, você tem acessado a palavra, você tem aprendido da palavra, você tem lido a palavra diariamente, você tem aproveitado as oportunidades que a sua igreja local te proporciona para você estudar e você aprofundar e você aprender cada vez mais da palavra? Porque o primeiro passo para guardar é aprender, é você ter. Então, se você não tem, eu queria desafiar você a partir de hoje, você ter uma rotina diária de leitura da Bíblia, sabe? Você se envolver no nosso instituto, você se envolver no GC, você congregar não apenas aos domingos, sabe? Para você, gente, a gente tem 2 cultos na semana, né? Com exceção dos jovens, que é um culto específico, quinta e domingo. Não é possível que de 7 dias da semana você ache muita coisa, 2 cultos, né? Então, você trabalha o dia, você trabalha todos os dias, o dia inteiro. Tem gente que trabalha até sábado, até domingo, para adquirir um dinheiro que a traça corrói, que o ladrão rouba, que acaba. E às vezes a gente acha muita coisa, a gente ir para a igreja 2 vezes na semana, a gente tem um GC, a gente acaba achando muita coisa se a gente está fazendo isso por uma coroa imperecível, por algo que nunca vai acabar, por algo que vai nos dar uma qualidade de vida, não só hoje, não só agora, mas que vai nos dar uma eternidade ao lado do Pai. Aí eu pergunto para você, o que é mais importante? O dinheiro que você ganha e que uma hora vai acabar, e se não acabar, quando você morrer, ele vai ficar? Ou será que a palavra que você vai aprender, que vai trazer uma qualidade de vida para o teu casamento, para a tua vida profissional, para a tua relação com os teus filhos, para a tua família, e que vai te dar uma qualidade de vida emocional, espiritual, relacional, e que por fim ainda vai te levar para a eternidade? Será se isso não é mais importante? Será que não vale a pena a gente pagar o preço, né, já que a gente paga o preço de trabalhar 44, tem gente que trabalha 50, 60 horas por semana por causa de um dinheiro, que eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas será que não vale a pena você estar na igreja 2 vezes por semana e um dia na semana você estar num GC, para que você possa aprender dessa palavra, conhecer essa palavra, para que você possa guardar essa palavra e essa palavra trazer a transformação, o crescimento, a mudança, o milagre, tudo aquilo que você precisa? Então Maria guardava todas essas palavras, mas ela só guardava porque ela buscava e ela adquiria as palavras. E aí, depois de dizer que ela guardava, o texto diz que ela meditava nessas palavras. E ela meditava nelas no coração. Então, aqui a gente percebe um exercício por parte de Maria, que é uma mulher abençoada, né? Quando o anjo aparece para Maria, diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, a gente percebe aqui um exercício que nós podemos colocar em prática no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a Bíblia. O texto vai dizer que Maria, ela coloca em prática, ela usa 3 poderes do seu ser, como ser humano, que todos nós temos. Ela usa esses 3 poderes para ela poder extrair o máximo que ela podia da palavra, né? Para ela poder se alimentar
da melhor maneira possível da palavra. O texto diz que ela usa sua memória, porque o texto diz que ela guardava. Se ela guardava essas palavras, ela usava a memória, ela guardava todas essas palavras, então ela usa a memória. O texto fala que ela usa as suas afeições, seus sentimentos, porque diz que ela guardava e meditava nelas em seu coração. E o texto diz que ela usa o seu intelecto, porque ela meditava. Meditar é você refletir, é você usar a sua capacidade intelectual para você entender o que a Bíblia está dizendo, para você compreender o que o texto está querendo dizer, sabe? Então ela usava a memória, as afeições, ou seja, o sentimento, o coração, para ter experiências, e usava o intelecto para ela aprender, para ela interpretar, né? Ela meditava sobre as palavras. Então, a memória, a afeição e a compreensão, todas elas eram exercitadas sobre tudo aquilo que ela ouvia. A minha pergunta é, o que você faz com o que você ouve? Ou com o que você lê? Porque eu já falei sobre isso aqui. Tem gente que lê a Bíblia só para cumprir uma obrigação. Ela não lê preocupada em guardar. Ela não lê preocupada em trazer aquilo para o coração, em se envolver emocionalmente com a leitura. Sabe, tem gente que não consegue se envolver emocionalmente com Deus nem no culto. Você já prestou atenção que tem gente que na hora do culto, porque, gente, olha só, nós estamos aprendendo aqui que para a gente poder absorver o máximo do que Deus tem para nós, nós precisamos usar a memória para guardar, o coração, que tem coisas que nós vamos guardar no coração, que são as experiências, e o intelecto para a gente aprender, para a gente entender. Tem gente que vai para o culto, na hora do louvor, sabe, aquele momento da adoração, a pessoa está assim, ó. Parece um balde de gelo. Ou seja, ela não está usando o seu coração, ela não está colocando o seu coração na adoração, ela está perdendo uma excelente oportunidade de ter experiências naquele momento que vão ser guardadas no coração. O conhecimento é guardado na memória, ele é aprendido, ele é interpretado, ele é compreendido pelo intelecto, ele é compreendido pela inteligência, mas a experiência faz a gente guardar muitas coisas, muitas memórias no coração. Mas para isso eu preciso aprender a usar minha memória, meu intelecto e o meu coração. E tem gente que na hora da adoração, sabe, ali, ou na hora que o pastor está ministrando, no final do culto, que a gente está ministrando as pessoas, o pessoal está assim, ó. Tem outros que estão aqui já no celular, estão nem aí. Ou seja, não envolve, não coloca o coração naquilo que faz. Ao mesmo tempo, você percebe pessoas que estão ali tão envolvidas emocionalmente, colocando o seu coração, sua alma, sabe, que estão chorando, estão adorando, estão cantando. Então você percebe que o nível de experiência é completamente diferente. O texto diz que Maria guardava e ela meditava, mas ela também trazia para o coração. Sabe, a gente precisa lembrar de tudo aquilo que a gente ouve, sabe, de Jesus, tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo, a gente precisa guardar no coração as experiências que a gente tem nos momentos que a gente está com Deus, sabe, às vezes eu estou aqui no meu escritório, que é onde eu tenho meu tempo com Deus, onde eu estudo, né, onde eu leio a Bíblia, e às vezes eu estou aqui lendo a Bíblia sozinho e eu começo a chorar, eu me envolvo com a palavra, porque não é só intelectual, mas também não é só emoção. Porque se você se envolver só emocionalmente, você não é transformado. Porque a mudança vem como? Vem através da transformação da nossa mente. E como que a minha mente é transformada? Através do meu intelecto. Quando eu entendo o que está escrito, quando eu entendo o que foi pregado. E aí entra um outro detalhe. Se eu preciso colocar o meu coração na hora da adoração e na hora da pregação, eu também preciso colocar a minha mente. Eu preciso colocar o meu intelecto. Por quê? Porque eu preciso entender a mensagem que está sendo pregada. E para eu entender, eu preciso estar conectado, eu preciso estar ligado. Você sabia que um dos motivos pelos quais a igreja é preta por dentro, a gente coloca pouca luz na hora da pregação, na hora do culto, é para que você se concentre mais ainda, para que movimentos de outras pessoas não tirem a tua atenção? Só que quem não quer se conectar, você pode apagar e deixar tudo escuro, o cara vai acender a lanterna do celular e vai ligar o celular.
Porque tem gente que na hora da pregação ele não consegue ficar 30, 40 minutos conectado somente em Deus para poder aprender. Aí tem gente que sai do culto e, nossa, o culto foi uma benção. O que o pastor pregou? Ih, nem lembro. Então como que você vai ser transformado se você não entender, se você não usar o teu intelecto? Para você poder absorver através do teu intelecto, isso exige que você esteja concentrado. Exige que você esteja prestando atenção. Então, a gente precisa, às vezes a pessoa, mas eu venho para a igreja, as coisas não mudam e tal. Claro que não vai mudar. Você entra e sai da igreja sem aprender nada. Porque você não presta atenção, você fica conversando, você está no celular, fica olhando o WhatsApp, fica olhando rede social, enquanto a verdade está sendo pregada, porque uma palavra pode mudar a tua história. Você está num ambiente onde palavras proféticas mudam decretos, viram decretos e mudam vidas. Mas para mudar você precisa entender. Se você não entender, não vai ter poder nenhum na sua vida a palavra. A palavra precisa ser compreendida, precisa ser entendida, precisa ser aprendida, precisa ser vivida no coração. Você está entendendo o que eu estou querendo colocar para você? Se você entender isso, a maneira como você vai ler a Bíblia vai mudar, a maneira como você vai orar vai mudar, a maneira como você vai ouvir a palavra no culto vai mudar, a maneira como você vai adorar vai mudar, a maneira como você vai se comportar no teu GC vai mudar. Porque você vai entender, você vai botar memória para guardar, você vai botar intelecto para compreender, memória para guardar e coração para sentir. Aí você vai ter experiências incríveis com Deus. Sabe, você vai lembrar das coisas do que você viveu com Deus, porque vai ficar guardado não só na tua mente, mas no teu coração, as experiências, sabe, permita a sua memória guardar tudo sobre o que você sentiu na presença de Deus, permita que a sua memória e o seu coração, a memória intelectual e a memória afetiva, guardem essas experiências que você tem com Deus, sabe? Aquilo que você ouviu, aquilo que você acreditou, sabe? Deixe a sua afeição segurar isso, gerar, cravar isso definitivamente na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Mas você só vai ter esse nível de experiência, de absorção, que vai gerar transformação, se você aprender a usar intelecto, memória e afeição, que é o sentimento, que é o coração. Se você continuar fazendo de qualquer jeito, sem se envolver, sem prestar atenção, sem se preocupar em entender, tem gente que lê um texto bíblico e vai embora. E aí, o que o texto diz? Ah, não entendi nada, mas eu li a Bíblia. Gente, isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. A Bíblia aberta sem ser lida, ela é um livro qualquer. A Bíblia aberta, lida e não compreendida, ela continua sendo um livro qualquer. A Bíblia passa a ser palavra de Deus na minha e na sua vida quando nós abrimos, lemos, entendemos, compreendemos, gravamos e vivemos aquilo que nós aprendemos. Aí ela vai ser palavra de Deus, que cura, que transforma, que liberta, sabe, que provê, que abre portas, que gera milagres. O problema é que a gente está perdendo o melhor da palavra, a gente está perdendo do melhor que a palavra pode produzir em nós, porque a gente não está colocando em prática, a gente não está conseguindo absorver aquilo que está sendo dito, ou o que eu estou lendo, o que eu estou... Entendeu? Olha só, a Cristina botou, uma vez estava na igreja, um senhor atrás de mim assistindo o jogo. Pois é, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Como que aí depois vai dizer que é porque Deus não faz, porque Deus não ama ele, porque a igreja, a culpa vai ser de Deus, da igreja, do pastor, do líder, de todo mundo, menos dele, que na hora do culto estava assistindo o jogo. Então, eu quero que você entenda isso, porque quanto mais você mergulhar, sabe, você precisa amar a pessoa de Cristo, você precisa amar a palavra, você precisa amar o culto, você precisa amar o GC, você precisa amar esses momentos que você tem de intimidade com Deus, sabe, você precisa deixar o teu intelecto se exercitar sobre aquilo que está sendo ensinado, você precisa meditar sobre o que você leu, sabe, não se detenha na superfície, não se detenha na superfície, mergulhe nas profundezas daquilo que Deus tem para você.
É isso que vai gerar transformação na tua vida, é isso que vai gerar mudança. Sabe, não seja como a andorinha, você já percebeu a andorinha? A andorinha, ela vem, quando ela se aproxima da água, ela toca a água só com a asa. Ela toca a água com a asa e vai embora. Seja como aquele, eu acho que é, eu não sei como é o nome daquele pássaro que chama pescador, acho que é Martim Pescador, alguma coisa assim. Que ele vem, ele mergulha e ele pega o peixe lá embaixo. Você já viu? Tem um pássaro que ele fica ali, ó, ele fica aqui, ó, onde tem mar você vê muito isso. Ele fica aqui, ó, sobrevoando, quando ele percebe, aí ele desce, aí ele mergulha. Ele vai lá embaixo, pega o peixe e traz, se alimenta. Martim Pescador, é esse o nome. Então, não seja como a andorinha, sabe, que só vai ali e trisca na água, com uma superfície da água, não. Mergulhe. Grande Zé Raimundo, senti sua falta domingo, hein? Domingo eu não vi você na igreja. Estou de olho em ti, Carneirão. Então, o que acontece? Ele vai no lugar lá embaixo pegar o peixe, pegar o alimento que ele precisa. Então, sabe, mergulhe, sabe, na palavra, mergulhe na experiência com Deus. Sabe, você já saiu de casa, você já foi para o GC, aproveita o que o GC tem para te entregar de melhor. Você já saiu de casa, você está no culto, gente, você está ali, aproveita desde a hora que começa o culto até o final. Não deixa nada roubar a tua atenção, não deixa nada, sabe, tirar, sabe, é um tempo ali para você dar de exclusividade para Deus, que o maior beneficiado nisso tudo vai ser quem? Vai ser você. Por quê? Porque você vai encontrar alimento. Você vai encontrar alimento. Né? Então, o Martim Pescador, a gaivota também faz isso, né? Vai lá embaixo, ele mergulha. Quero te desafiar a mergulhar no relacionamento com Deus. Mergulha num relacionamento com Deus. Mergulha numa vida diária de oração. Quando você for orar, ora num momento que você não tenha pressa. Quando você for ler a Bíblia, leia para entender. Sabe, quando você estiver na aula do instituto, esteja somente ali presente 100%. Quando você estiver no culto, esteja 100% no culto. Quando você estiver no GC, esteja 100% no GC. Quando você estiver no seu tempo de intimidade com Deus, esteja 100% ali, esqueça o restante das outras coisas. Pois eu tenho certeza que você vai, assim como Maria, guardar, meditar e esconder no coração. E isso vai trazer um nível de mudança, de transformação, de cura. E lembra que nós estamos no ano da rendição, da transformação e do melhor de Deus. Quanto mais você mergulhar, mais você vai ser transformado. Quanto mais você for transformado, mais Deus vai te entregar coisas maiores. Então lembra que Deus não dá nada para quem não está preparado para receber. Quanto mais você usar teu intelecto, tua atenção, tua inteligência que Deus te deu para entender a Bíblia, para ler a Bíblia não só por ler, para entender e pegar essa verdade, gravar na tua memória e levar para o teu coração, você vai experimentar de coisas extraordinárias com Deus. Amém? Olha só, a Vilani Rodrigues está assistindo lá de Ji-Paraná. Deus abençoe, querida, a sua vida. Tá bom? Baiano botou aqui, estou um pouco convalescido que estava de repouso. Quinta-feira, passo de fé. Amém. Glória a Deus. Isso é só para vocês verem, gente. Que, o pastor nem sente a minha... Eu sinto. Eu estou ali, mas eu estou de olho. Não dá para perceber todo mundo, mas se vacilar eu olho e vocês ainda facilitam a minha vida, que vocês sentam sempre no mesmo lugar. Eu bato o olho, não vejo, para mim não foi. Então, de repente, às vezes até vai, senta no outro lugar, porque leva um visitante, mas meu papel é dizer que eu senti falta. E a gente ir atrás, tá bom? Gente, queria que você meditasse em tudo aquilo que você ouviu hoje e que você deixasse que essa palavra, que essa reflexão mudasse a sua maneira de se relacionar com Deus, de se relacionar com a palavra, de se relacionar com a igreja, de se relacionar nos cultos, de se relacionar no GC, e você possa absorver o que Deus tem de melhor para você. Amém? Quero orar por você. Senhor, obrigado por esse tempo de aprendizado, de reflexão, e que o Teu Espírito nos convença a dar o melhor de nós em cada momento que estivermos na Tua presença.
que possamos ler e meditar na Tua palavra, ler com o propósito de aprender, de interpretar, de entender e guardar essas verdades na nossa mente e no nosso coração. Que possamos colocar nossa memória, nosso intelecto e o nosso coração em todos os momentos que estivermos lendo e meditando na Tua palavra, em todos os momentos que estivermos adorando o Senhor através dos louvores, em todos os momentos que estivermos ouvindo a Tua palavra ser pregada, que o Senhor possa nos ter por inteiro nesses momentos, para que possamos mergulhar onde encontraremos o melhor do Senhor para a nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado. Domingo, 2 cultos, um às 10 da manhã, outro às 18h30, tá bom? E nós estaremos juntos para a glória de Deus, se o Senhor assim nos permitir, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.